A palavra do Senhor em Mateus 5,13, olha o que está escrito. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Esse é um dos clássicos versículos que nos dão medo. O sal, quando ele perde o gosto, ele não serve para mais nada. Muitas vezes eu acredito que quando uma pessoa lê esse versículo e ela não está em um bom momento da vida dela, tipo, ela tá fraca espiritualmente, ou ela tá triste, ou ela tá depressiva, ou ela tá sem muita esperança, sem ânimo, fraca espiritualmente, eu acredito que se ela abrir a Bíblia e cair logo nesse versículo, ela vai terminar de morrer. Porque esse versículo não é nada consolador. O sal, se ele perder o gosto, ele não serve para mais nada a não ser pisado. Ou seja, você necessita estar saudável, você necessita ter sabor espiritualmente. Mas Dani, eu tô tão fraca, eu tô tão mal, eu tô em pecado, não presto mais para Jesus. E não é assim, gente. Eu acredito que quando Deus ele se referiu ao sal que perde o sabor, é muito difícil o sal ele perder o sabor. Para chegar nesse ponto, eu não sei o que é necessário ocorrer para o sal perder o sabor, mas todo mundo tem sal dentro de casa e você pode deixar por um bom tempo o sal ali paradinho no pote, ele continua com sabor. O sal ele dura muito, muito, muito. Para o sal perder o sabor, deve acontecer algo meio grave aí, né? Então eu acredito que um desses acontecimentos não é algo assim rotineiro. Ah, Dani, mas uma pessoa depressiva é uma pessoa que não tem mais sal. Morte espiritual é até pior do que depressão. Porque pessoas depressivas, quando você encontra algumas pessoas na rua, conversa, dá risada, sai. E existem pessoas que você nem imagina que tem depressão, que são pessoas super simpáticas, super alegres, que trabalham, sabe? Existem casos até de atores de comédia que tinham depressão e ninguém desconfiava. Por quê? Porque eram muito alegres. Eu acredito que a morte espiritual ela é mais hard, ela é mais pesada que a depressão até. E eu acredito que a morte espiritual é algo muito raro. Por quê? Porque o nosso espírito ele é forte. Por mais que muitas vezes a gente pense, ah, cara, eu não tô cuidando do meu espírito, eu tô bem carnal ali, sabe? Eu acredito que o espírito ele é vida, porque o próprio Deus deixou claro que o fôlego de vida só Deus que dá. E o nosso espírito volta para quem? Volta para Deus. Na palavra do Senhor diz que o nosso corpo ele é pó e ele volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. O que é o espírito? É o fôlego, é a vida. A alma é quem nós somos. Mas eu acredito que se uma pessoa ela está viva é porque ela tem espírito. Já vi um caso de morte espiritual, foi raro, foi somente em um caso que eu vi, mas Deus permitiu que eu visse para que eu entendesse, conhecesse de fato o que é morte espiritual, até mesmo para que eu ficasse aliviada quando viesse momentos difíceis e pudesse aliviar outras pessoas, como eu estou fazendo agora através desse vídeo. Por quê? Porque Satanás ele é muito covarde. Ele é muito sujo, ele é muito astuto, entendeu? E muitas vezes ele vai colocar aquele problema pequenininho e ele vai deixar aquele problema gigante aos teus olhos, como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais salvação. Você tá condenado, já era pra você, acabou. E ele é o pai da mentira, ele engana, ele mente. E muitas vezes ele vai usar o quê? A nossa fraqueza para nos acusar, para lançar setas mentirosas contra a nossa mente. E às vezes o problema não é tão grave como você pensa, mas Satanás faz com que esse problema seja maior do que você possa enfrentar. Não é assim, tipo, ah, hoje eu tô bem e amanhã eu acordei morto espiritualmente, aí no dia seguinte eu vou viver de novo e no dia seguinte eu tô morto espiritualmente. Não, não é desse jeito. Morto vivo, morto vivo, morto vivo. Não é assim. Eu acredito que a maioria das pessoas que pensam que estão mortas espiritualmente não estão, estão apenas fracas. Mas morte espiritual eu vou contar pra vocês agora o que é. Teve um dia que eu estava andando na rua, era tarde de dia, e eu estava bem no início do meu primeiro amor, e Deus estava me mostrando muitas coisas, de maneira muito particular. Deus queria que eu visse com os meus próprios olhos, tivesse experiências reais, para que eu pudesse entender o que Ele queria me mostrar, para que eu não fosse levada por ventos de doutrinas, para que eu não fosse levada por
falácias de homens, e sim acreditar naquilo que o próprio Deus me mostra. Eu andando na rua, eu vi um senhor, ele era idoso, morador de rua e alcoólatra, pelo que eu vi, e ele estava sentado no chão com um radinho no ouvido. Estava simplesmente chiando o tempo todo. E aquele homem com um radinho no ouvido assim, e ele estava olhando para frente parado. Quando eu passei por este homem, o Espírito Santo me fez parar e observar. E quando eu parei na frente dele, ele não me viu, ele não me notou, ele não reagiu, ele continuou na mesma posição, olhando para o mesmo lugar, é como se ele estivesse olhando para o além. E eu olhei bem no olho dele e o Espírito Santo me disse, olha bem para ele. E aí eu vi os olhos dele nublados, era como se tivessem nuvens nos olhos dele. Era como se tivessem nuvens cinzas nos olhos desse homem. Eu não vi pupila, eu não vi nada. Mas eu creio que foi uma visão espiritual. Eu creio que Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o estado espiritual que aquele homem se encontrava naquele momento. E eu falei, que isso? Saí um pouco assustada e vim andando. Deus, o que é isso? O que tem naquele homem? O que está acontecendo com ele? Eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo me respondeu. Isso é morte espiritual. Mas eu acredito que Deus ele permitiu que eu visse de perto o que é morte espiritual para que Satanás não usasse da minha fraqueza quando eu estivesse fraca para ficar semeando na minha mente que eu estava morta espiritualmente. Satanás ele é muito sujo. Ele é estrategista, ele começa no pouquinho, entendeu? E depois ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele pode colocar na cabeça de uma pessoa que ela está morta espiritualmente, aí a pessoa vai ler um versículo desse, meu Deus, eu tô morta espiritualmente, eu não tenho mais gosto, então eu não presto pra mais nada, então por que eu tô viva? Aí a pessoa vai e se mata. Ele é enganador, ele entra na mente das pessoas. Você tá entendendo? Mas o que guarda a nossa mente é a palavra de Deus, é o conhecimento da verdade. É isso que nos protege das setas de Satanás. Quando Satanás vem com uma mentira, você está protegido com a verdade. Você fala, não, isso daí não é de Deus, não, isso daí é mentira. É mentira. Quando Satanás vem só para no teu ouvido, você está morto espiritualmente. Aí, o que acontece? Aí eu poderia me lembrar, não, eu não estou morto espiritualmente, porque eu nem me comparo à situação daquele homem. Eu sei o que é morte espiritual. E olhando para mim, eu estou fraca espiritualmente, eu não estou bem, mas morta espiritualmente eu não estou. Está repreendido em nome de Jesus. E ainda que eu tivesse, enquanto a vida é esperança, Deus ele tem poder de ressuscitar o espírito e ele também tem poder de ressuscitar até mesmo o corpo. Enquanto a vida, há esperança. Eu sempre disse essa frase, mas o nosso Deus ele está até mesmo além dessa frase. Quando alguém diz, enquanto a vida é esperança, e Lázaro não existia mais vida. E houve esperança para ele, mesmo depois de 4 dias. Então, até mesmo na morte, quando Deus quer, aleluia, há esperança, há vida. Amém? Então é isso, gente. Se em algum momento você estiver fraco e você pensar que você está morto espiritualmente, se lembra desse vídeo, se lembra dessa minha experiência. Ok? Esse cara que eu vi na rua, ele tava igual um zumbi, entendeu? E tipo, ele andava na rua, ele come, ele não estava louco, ele é um cara são, porque ele é conhecido na cidade, que é a cidade do interior. Só que assim, gente, Deus me mostrou o que era morte espiritual. Então é como se a pessoa estivesse viva, mas por dentro ela está morta. Mas para a pessoa chegar nesse ponto, eu não sei o que esse homem passou para chegar nesse ponto. Eu não sei quais os pecados que ele cometeu, eu não sei qual o sofrimento que ele viveu para chegar nesse ponto de morte espiritual. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês através desse vídeo, que morte espiritual é mais pesado e ao mesmo tempo mais raro do que você possa imaginar. Amém? Muitas vezes a gente usa umas palavras aí, trazendo para nossa vida que não tem nada a ver com a realidade que a gente vive. Tipo, muita gente está desviado, desvia e ainda assim não morreu espiritualmente. Tem gente que está em pecado e ainda assim não morreu espiritualmente. Entendeu? É perigoso. Tá indo para o caminho de morte, mas ainda assim, ainda não morreu. Ainda existe uma chama, ainda existe vida. Amém?